Irmãos, hoje nós temos uma noite muito especial. Amém? Nosso querido Sérgio vai ministrar a palavra aqui para nós já já. Tem algo de Deus para a gente, né? E, irmãos, eu quero notificar os irmãos que hoje nós temos 5 batismos aqui entre nós. Amém? Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Ô glória! Ô glória! Escuta, hoje todos que vão se batizar, eu quero chamar aqui na frente. Cada um deles vai falar um pouquinho do que Deus tem feito na vida deles. Um pouquinho, não precisa ser muito para a gente ouvir todos eles em paz, né? E cada um deles vai vir aqui na frente, vai dar um testemunho do que Deus tem feito no coração deles, um testemunho de fé. Olha aí que coisa linda, irmãos. Ô glória! Aleluia! Chega mais, chega mais, chega mais. De um por um, a gente vai ouvir a profissão de fé desses amados irmãos. Amém? Vamos lá. Paz, igreja, em nome do Senhor. Agradecer a Deus, né, por todas essas oportunidades que Ele vem. A mulher, o meu amigo Júnior, a Paula. Agradecer, porque desde que eu comecei eu mudei a minha vida para melhor. Graças a Deus. Eu vivia erroneamente, mas 2 anos praticamente eu estou seguindo o caminho de Deus e só tem sido luz para mim, paz, tudo de bom na minha vida e da minha esposa que está aqui comigo. Aleluia. Glória a Deus. Paz, igreja. Eu só vou dizer quase besteira assim. Para mim, é uma bênção que Jesus botou na minha vida. Eu era católica há 70 anos. E é como diz, água mole em pedra dura, sempre fura, né? Fura. Primeiro Deus e esse casal aqui, isso é uma bênção. Aí foi na minha vida. Vamos ver a pandemia, e eu não saí de casa, mas tem carro assim na porta, para onde vão, me leva meu marido. Aí eu digo, eu vou. Aí, graças a Deus, aí vim, mas Laércio, meu marido, e até agora só bênção na minha vida, na vida dele também. Eu só tenho que agradecer a Deus tudo na minha vida. E de 3 anos para cá, ele fez comigo na minha casa. Eu estou vencendo muita batalha, muita coisa, né? Porque Deus é maravilhoso, tudo pode, tudo faz, eu creio. Ele é fiel a todos nós. Aí eu estou aqui hoje para receber a maior, eu já me converti e agora eu vou descer as águas. Oh, glória. Né? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Paz a todos. É um motivo de muita alegria estar aqui nesse momento, né? Minha trajetória aqui já tem algum tempo. Eu já frequento aqui há algum tempo, já venho frequentando. Mas tudo tem seu momento, né? Tudo acontece no momento que Deus permite. Eu tenho umas pessoas que eu tenho que agradecer aqui. Eu não quero falar para não deixar nenhum irmão daquele que eu queria agradecer. Mas tem um que eu preciso agradecer. Irmão Didi, que não está aqui presente, na minha vida, foi ele que me encaminhou, né? Começou comigo, me trouxe até o pastor Saulo, Elisama também, muito grato a Elisama pelas canções, pelos louvores que ela ia até minha casa, num momento de muita dificuldade. Então, pastor Saulo, Elisama, irmão Carlinhos, o nosso amigo que não está mais conosco, Macarrão. Sou muito grato por essas pessoas que me encaminharam, disseram até aqui. E eu percebi
que eu cheguei até aqui pela glória de Deus, pela misericórdia de Deus. Porque eu sou, pela minha pequenez, pela minha pouca fé, eu jamais conseguiria chegar até aqui se Deus não tivesse comigo. E percebi também que eu só vou conseguir seguir se eu me aproximar cada vez mais dele. Tenho necessidade, não tenho vontade, eu tenho necessidade de me aproximar de Cristo. E o batismo eu acho que é uma das possibilidades que faz que isso aconteça. Então, acima de tudo, quero agradecer a Deus, Saulinho, Saulo, e agradecer por todos vocês, que eu sei, por cada minuto que eu passei, minhas dificuldades, minhas alegrias, todos estavam presentes, todos estavam participando, estavam orando. Então, eu agradeço muito a todos vocês. Amém? Meus irmãos, eu agradeço muito a Deus por estar aqui hoje, louvando e engrandecendo o nome dEle. E principalmente hoje, eu vou me tornar um novo homem, deixar aquele homem velho para trás. Glória a Jesus, aleluia. Eu vou me tornar uma nova criatura em nome de Jesus Cristo. E eu nunca quero sair da presença de Deus, irmãos. É de grande alegria estar aqui, engrandecer o nome dEle junto com todos vocês. Amém? Graça e paz, irmãos. Não é? Eu quero dizer que Deus é bom, em todo tempo Ele é bom, não é? Que há tempo para todas as coisas. E dizer que em todo tempo Deus ele está conosco. Nos momentos de aflições, Ele chega, né, com o acalento dEle, com a mão amiga, com as surpresas para a nossa vida, né, surpresas de vitórias. Eu tenho muitas vitórias para contar. A Júnior falou aqui de momentos difíceis, né? E nesses momentos Deus nunca nos abandona. Né? Nós precisamos sempre fazer essa fé ser viva dentro de nós, porque a cada dia milhões de coisas acontecem para nos desanimar, para que a gente não possa prosseguir, para que a gente não seja persistente e que a gente consiga, não é, ser detido. Mas a gente tem que colocar primeiro o Senhor no coração e seguir em frente, sempre olhando para o alvo, né? Crendo que Deus ele é fiel, porque Ele é fiel, né, seu Lécio? Deus é fiel. Ele lembrou de alguma coisa, de uma história que Deus é fiel, né? E todo tempo, quando eu saía assim, às vezes na porta, dizia, seu Lécio, Deus é fiel. Ele é verdade, minha filha, Deus é fiel. Né? Ele não nos abandona. Isso é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom ter o cuidado de Deus sobre nossas vidas, né? Eu sou muito grata a Ele, eu só tenho que agradecer. Eu sei que eu preciso aprender cada vez mais, eu preciso sempre estar perto de Deus. E eu peço sempre que Ele esteja segurando nas minhas mãos para que, né, eu consiga seguir. E quando eu estiver lá assim meio devagar, Ele sai me arrastando, porque Ele tem poder para isso. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Amém, meus amados. Podem sentar. Já já a gente vai estar subindo. Estou só esperando meu pai descer para a gente subir. Amém. Queria chamar minha mãe aqui para a gente adorar cantar uma canção, né? Enquanto ela canta, irmãos, os irmãos que quiserem contribuir, façam com alegria, com voluntariedade, com dedicação. Amém. Ofertem para a glória de Deus. Eu estou me preparando para ir a um lugar. Eles estão me perguntando, aonde é que você vai? Vou andando e respondendo, vou à festa que sempre desejei. Se não sabes onde é a festa, é no palácio do rei. Eu vou cantar na festa do rei. Ele me convidou e lá estarei. Não posso faltar. O convite ganhei.
muito santa, essa festa é muito santa. Eu vou lhe avisar que desviado lá não entra, desviado lá não entra, o reino vai deixar. Se quiser entrar na festa, se quiser entrar na festa, você tem que andar na luz. Se não sabes quem é o rei, se não sabes quem é o rei, este rei é Jesus. Eu vou cantar na festa do rei. Ele me convidou e lá estarei. Não posso faltar. O convite ganhei. Se você ainda não tem, levante a mão e peça ao rei. Onde está o teu convite? Onde está o teu convite? Será que já perdeu? A festa está chegando, a festa está chegando, e eu não posso dar o meu. Venha logo a Jesus Cristo apanhar outro convite. O Senhor não te esqueceu, e você se arrepender, o rei não leva em conta o convite que perdeu. Eu vou cantar na festa do rei. Ele me convidou e lá estarei. Não posso faltar. O convite ganhei. Se você ainda não tem, levante a mão e peça ao rei. Que Deus nos abençoe. Amém. Nesse momento, nós vamos se encaminhar para o batismo. Amém? Então, Eu vou falar, hoje vai ter ministração da ceia, né? Vamos comer do pão e tomar do vinho. E isso é muito importante. Que bom que os irmãos que se batizaram, agora eles se sentem com mais liberdade de tomar, de participar desse momento. Eu tenho um entendimento diferente em alguns pontos, mas nada que venha ferir as Escrituras. Mas importante é que passe por esse momento aqui de batismo, esse sepultamento, né, esse momento de ser sepultado e ressurgir dentre os mortos. Exatamente o que aconteceu com Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, pela fé nós estávamos sendo crucificados naquela cruz. Pela fé, segundo as Escrituras, capítulo 6 de Romanos. Quando somos batizados ou sepultados nas águas, estamos pela fé sendo sepultados em Cristo Jesus, juntamente com Ele. E quando saímos das águas, é a nossa ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, também nós ressuscitamos com Ele. É exatamente isso que acontece. Isso é algo literal, meus queridos, espiritual, profundo, mas o que acontece ali é o que está acontecendo conosco numa realidade espiritual muito mais do que tudo aquilo que nós estamos vendo aqui. Amém? Graças a Deus. Então nós vamos falar sobre a ceia. O que é a ceia? De onde vem, de onde surgiu, né? O que é esses elementos? O que significa isso? É tão gostoso. Por anos, eu estive buscando entender
a questão da ceia. Ministrei por anos, eu estou há 40 anos seguindo a Cristo, 41 anos, né? Esse ano eu acredito que vai fazer 42 anos, e agora eu estou entendendo um pouquinho mais com respeito à ceia. Digo, que coisa maravilhosa, como eu busquei isso, como eu busquei entender mais. Então o que eu vou trazer aqui é muito simples, não é nada complexo, é muito simples, e eu acredito que será do entendimento de todos. A palavra, a ceia no hebraico, é conhecido como Seudat Ha-Adon, que é o mesmo, aquilo que nós chamamos de ceia do Senhor, ou até mesmo dentro do sistema romano religioso, Eucaristia. Interessante, Eucaristia que vem do latim, eu acredito. Então, Seudat Ha-Adon é a ceia do Senhor. E a ceia, essa celebração, esse momento importante de nossas vidas, e deve ser, eu queria que nós terminássemos aqui essa palavra, e quando participasse desse momento, fosse um momento como nunca antes na sua vida. Fosse algo assim extremamente, daqui para frente, algo que vai marcar para sempre a tua vida. E que não somente espere esse momento de uma vez por mês, mas você pode a cada momento, cada encontro seu, seus irmãos, com os irmãos em suas casas, em qualquer outra reunião, você ter este Seudat Ha-Adon, essa ceia, onde você vai estar trazendo a presença do Senhor, a presença de Deus eterno, e comer ali com Ele. Isso a gente vai ver em alguns textos, não em muitos textos, mas alguns textos, poucos textos eu vou citar aqui, para a gente ver como isso aconteceu e como foi importante na vida daquelas pessoas que fizeram esse momento, que trouxeram a realidade desse momento. Eu queria, antes de entrar especificamente, eu queria falar uma coisa. Eu fui espírita durante alguns anos da minha vida. Apesar de ser poucos anos, eu fui entrando pouco a pouco no espiritismo, fui me envolvendo no espiritismo com a idade de 11 anos de idade, por livre vontade. Não foi a minha mãe, meu pai, embora minha mãe me levou algumas vezes para esses locais, mas eu decidi por vontade própria entrar nesses locais e participar, e me aprofundei. Eu fui assim no nível mais baixo até, digamos assim, da magia negra. Eu participei de rituais muito sérios, com derramamento de sangue, enfim. O que acontece dentro do espiritismo, e eu acredito que em várias religiões, é exatamente eu diria que seja uma comparação, eu queria que seria uma imitação daquilo que é a realidade para nós. O que deve ser para nós que somos de Deus, do Deus eterno, nós que participamos do corpo de Cristo Jesus, deve ser algo muito mais profundo, muito mais real. E quando participarmos desse momento da ceia do Senhor, a gente poder ter um entendimento muito mais do que até aqui onde chegamos. E lá no Espiritismo, quando eu comia da carne daqueles animais, quando eu comia do pão, tomava aqueles líquidos, né, alcoólicos, a cachaça, a cerveja, eu estava participando de uma ceia, de um momento onde era celebrado ali aquele Deus, aquele demônio, aquela entidade religiosa. E a intenção, eu digo a vocês, talvez alguns de vocês tenham tido alguma dessas experiências. Quando nós participávamos, era com o intuito de que aquela entidade passasse a fazer parte também das nossas vidas. Era isso que era celebrado ali, quando partiam os animais. Existe uma imitação dentro do Espiritismo
muito parecida com aquilo que a gente vê nas Escrituras. Quando eu vou lá para o número de Levítico, eu consigo fazer algumas comparações. E quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, e que eu vi isso, eu temia, eu digo, meu Deus, eu fazia isso lá. Nós participávamos dessas coisas lá. Quando aqueles animais, aqueles pedaços do animal era consagrado, o sangue era consagrado. Quando a bebida, a cerveja, a cachaça, a pitu, né, era oferecida àqueles deuses e nós tomávamos, para que eles fizessem parte de nossas vidas. Isso era uma ceia. E nós vamos ver nas Escrituras que isso tem um significado profundo. E nós, como santos de Deus, como participantes do corpo de Cristo, nós podemos tornar isso muito mais real nas nossas vidas. E eu espero em Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, o nosso entendimento seja ainda mais esclarecido. Amém? Que Deus me ajude aqui, para que eu consiga transmitir isso que eu aprendi nesses dias. Mateus capítulo 26. Eu não vou esperar que vocês abram, porque a hora já está corrida. E aí quem tiver dificuldade de abrir, fica ouvindo, tá? E aí depois eu posso te dar uma cópia desse material aqui, tá bom? E Saulinho também vai colocar ali. Mateus 26. Olha como diz aqui, ó. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou. Abençoando, o partiu e deu aos discípulos. E disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Ó, escuta que eu vou repetir. Ele disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo. Vai guardando isso, porque até o final eu vou falar um pouco mais, vou falar repetidas vezes aqui. E depois ele disse, e tomando o cálice, tendo dado graças, deu-lhes, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue, no caso aqui nós, a nova aliança, o Novo Testamento, mas era uma renovação de aliança que Deus havia feito com o seu povo lá atrás. E a gente vai lendo as Escrituras e vai ver que essa aliança foi feita lá atrás com o povo. O desejo de Deus de ter para si, ter para Ele um povo seu, próprio, peculiar. E como a Aninha já falou, eu já falei também aqui, e vou talvez até dizer mais vezes ainda, nós somos difíceis para valer. E nós dificultamos para valer. Mas como Deus quer nos envolver, nos agraciar e nos lançar com velocidade para alcançar os povos e tornar elas participantes da vida de Deus. Mas, lamentavelmente, nós dificultamos. Essa janta, isso aqui era uma janta, era uma refeição. Jesus, você vai lá vendo, eu vou ver, daqui a pouco eu vou citar um pouco mais lá em Lucas. Mas aqui, eu quero citar um texto, uma frase aqui. Esse acontecimento foi na Páscoa. Estavam celebrando a Páscoa. Quantas vezes Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos? Eu acho que mais de uma vez. Essa era a última. Essa era a última Páscoa que ele estaria com os discípulos. E aí, na Páscoa, comendo, no momento que ele comia, ele celebra o que em hebraico chama de Kiddush. E aí eu fui para buscar a tradução disso, o entendimento do que é Kiddush. Kiddush é celebrar, é consagrar, é agradecer, é dar a Deus ações de graças. Então ele pegou aquele elemento, o pão e o vinho, e consagrou. Manifestou ações de graças. E ele foi muito mais longe. Ele disse, tomai e comei.
esses pães aqui, esse pão aqui, esse vinho aqui, representa o meu corpo e o meu sangue. E aqueles discípulos iriam comer de Jesus. Tem uma situação que aconteceu lá em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, versículo 18 e 20. Olha que coisa tremenda. Eu acredito que esse foi o primeiro acontecimento, primeira situação em que as pessoas se reúnem, invocam a Deus e parte o pão para comer junto. Qual é o significado disso? Por que eles fizeram isso? E eu passei a achar isso tremendo, irmãos. Tem muito mais sentido, sabe, do que você se reunir uma vez por mês, ou qualquer momento que você se reúne no dia da semana, para partir o pão e comer. É muito profundo esse momento. E olha o que aconteceu aqui. Lá em 18, então 14, versículo 18 e 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Escuta, Melquisedeque não é o nome dele. Coisa a gente vai lendo, vai ficando maravilhado com essas coisas que vai descobrindo. Não é o nome dele. Melquisedeque significa rei de paz. Rei, aqui diz, ele abençoou e disse, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou e disse, bendito seja Abrão, que ainda chamava-se Abrão, do Deus Altíssimo. Abrão do Deus. Amém? Abrão, você é Abrão do Deus Altíssimo. Você é de quem? Você pertence a alguém. E bom que seja do Deus Altíssimo. E ele diz, possuidor dos céus e da terra. Você é Abrão, do Deus Altíssimo, que é possuidor dos céus e da terra. Que tremendo. Nós pertencemos a alguém. Nós temos um dono. Nós comemos do pão e do vinho que ele separou para nós. E diz assim mais: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos. Ele tinha vindo da guerra. Abrão tinha vindo de uma guerra violenta. E os servos dele não eram homens de guerra. Mas eu acredito que de alguma forma esses homens se tornaram guerreiros. E venceram uma batalha tremenda. E aí diz aqui, e deu-lhe o dízimo e tudo. 21 diz, e o rei de Sodoma disse a Abrão, dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levanta, enfim. Deixa eu ver um pouco mais aqui. É isso. Então, Melquisedeque significa que ele era rei de justiça e paz. Esse era o significado do nome Melquisedeque. E este homem que aparece do nada e depois vai, ele representava Deus na terra. Nós fomos chamados também para essa finalidade, para representar Deus na terra. Deus tem nos suportado, graças a Deus. Eu tenho dito muitas vezes isso, porque cada vez mais a gente se depara com a realidade daquilo que nós somos como ser humano, e a gente tem que admitir
só tem Ele mesmo. E nem um pouquinho de nós. Mas se estamos de pé, é porque tem Ele. E Ele nos quer. E Ele nos separou para sermos também seus representantes. Participar do pão e do vinho para que Ele nos torne seus representantes na terra. Não é à toa, não é um ato religioso meramente, comer do pão. Mas estamos comendo do pão, estamos comendo a essência do Deus vivo, introduzindo dentro de nós, para sermos seus representantes nessa terra, com poder. Então o texto diz que Melquisedeque, que é rei de justiça e rei de paz. Que sejamos nós, reis de justiça e de paz nessa terra. E o que aconteceu aqui? Foi que Melquisedeque trouxe pão e vinho. E de uma forma cerimonial. É o que faremos aqui. Comeram juntos. Nesse ato de comer juntos, o sacerdote passa para Abraão a responsabilidade de se tornar um representante de Deus na terra. Ele foi tirado lá do meio dos deuses, lá de Ur dos Caldeus, onde tinha mais Deus do que gente. E ele vem para uma terra ali peregrinando, até o momento que encontra um verdadeiro representante de Deus na terra. E nesse momento, nesse ato de sentar junto, de comer, de se alimentar, partiram o pão, comeram, eles comiam junto a essência de Deus. Desde então, Deus passa a ser alguém que esteja vivendo em Abraão, e Abraão em Deus. Esse ato de comer, amados, por isso que eu falei para vocês, eu quis dizer para você que logo no início, eu participei de muitos atos cerimoniais dentro do Espiritismo, aonde nós ali, propositalmente, nós comíamos daquelas oferendas. Nós comíamos daquela oferenda com o propósito de que a essência daquelas entidades estivesse em nós. Era isso. Isso é terrível. E quantos de nós, sem saber até, tomamos das oferendas de entidades das mais diversas desse mundo, que são invocadas nesse mundo, nós comemos, nós participamos dessas coisas. Esse é o conceito do ato de comer e beber. E após consagrar aqueles elementos, que é o que eu fazia dentro do Espiritismo, aqueles elementos que nós comíamos, nós consagrávamos, entendeu? Nós consagrávamos aqueles elementos e comíamos com o propósito de que eles tornassem essência, a sua essência se tornasse também nós. E de vez por outra nós estávamos fazendo coisas que era peculiar, que estava ligado àquilo que era do Espiritismo. Era interessante. Tinha gente que tinha uma facilidade para receber as entidades tão grande, porque já tinha participado de inúmeras consagrações, inúmeros momentos de entrar daquilo que chamamos de, eu vou citar aqui o nome, e passava ali 1 mês, 2 meses se consagrando. E eles ficavam com a facilidade muito grande de receber aquelas entidades. Queridos,
quando o povo de Israel, acho que eu li o texto errado, não foi? Eu disse Êxodo, não, eu citei depois, tá ok. Porque tem uma outra situação, lá em Êxodo 18, de 7 a 12, eu vou só contar, porque eu não vai dar para ler tudo, né? O tempo vai avançando. Mas aqui, nesse Êxodo de 18, 7 a 12, acontece algo igual. Eu não queria dizer nem parecido, mas igual. Aqui, Jetro, que era um homem que ele era sacerdote de alguma entidade lá no seu território, onde ele morava, lá nos Medianitas. E lá ele era sacerdote. E esse homem vem, se aproxima da nação israelita, se torna, né, sogro de Moisés, e começa também a dar instrução a Moisés. O cara era inteligente, o cara era sabido, né? E Moisés acata a instrução. Olha o que aconteceu. Quando ele ouve, o Jetro ouve tudo aquilo que Moisés falava sobre das obras que Deus havia feito através dele, ele converte o seu coração a Deus. E quando ele converte o seu coração a Deus, que ele exalta a Deus, ele diz: agora eu sei que Deus, esse teu Deus é muito grande, é um Deus que, enfim, ele então compara com os outros deuses e ele reconhece que Deus é Deus. E aí os anciãos de Israel, os anciãos são os mais velhos, aqueles que foram separados para liderar o povo, os anciãos de Israel, e Arão traz pão e vinho e eles comem junto. Eles fazem um ato cerimonial. Naquele ato, ele estava querendo também que Jetro se tornasse povo de Deus, se tornassem de Deus. Eis a questão do batismo, né? Da importância do batismo, de você ser introduzido no corpo de Cristo e participar desse momento, desse ato importante de comer e beber. Lucas, capítulo 22, 19 a 20, eu vou repetir o que li em Mateus. Lucas, capítulo 22. E Deus nos abençoe, amados, e que isso aqui possa, que eu estou falando, né, não seja difícil do entendimento de ninguém. Capítulo 22, 19 e 20. Eu vou repetir o que eu já li em Mateus. Aqui ele cita diferente. Ele diz assim, ó, tomando o pão e havendo quidush, havendo consagrado, havendo dado graças, ações de graças, celebrou junto com os seus discípulos. Eu estou falando aqui, Saulinho, você estava lá em cima ainda, da importância de como irmãos em Cristo e quando nos reunir, não esperar por esse dia único do mês, mas que em cada encontro nosso possamos celebrar esse ajuntamento. Lá em Atos fala sobre isso. Todos os dias estavam juntos, partiam o pão de casa em casa. E eles oravam e tinham a doutrina dos apóstolos, participavam disso, do partir do pão, das orações. Eram momentos de celebração como esse. E eles faziam isso para celebrar Jesus, porque esses discípulos, esses dos quais nós estamos lendo aqui, eles participaram desse momento com Jesus.
Então, parecido com o que Melquisedeque fez, com o que Moisés, Arão, os anciãos fez com Jetro, aqui está Jesus fazendo, nesse partir do pão, tomando o pão e o vinho, para que representasse a Ele próprio. Ele diz assim, ó, isso é o meu corpo. Semelhante modo, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este é o meu, o cálice, é o novo aliança no meu sangue, ou uma renovação de aliança. Eu fui buscar isso lá atrás, a gente lê como Novo Testamento, mas é uma renovação de aliança. Deus renovando a sua aliança com os homens. A expectativa de Deus Pai, na pessoa de Jesus, para que estes homens comessem e bebessem da essência de Deus, de Jesus ali, né, que ainda estava como ser humano, mas trazendo ali a presença de Deus, se tornassem representantes de Deus na terra. Jesus instituiu, depois não teve mais nenhuma, na história, né, nenhum ser tão importante quanto Cristo Jesus. Mas ficou a igreja. Vou repetir para você. De Cristo para cá, não teve mais nenhum ser tão importante, tão elevado como Jesus. Amados, mas Ele deixou a igreja para celebrar este momento importante, para que nós pudéssemos comer e beber quando nos reunir. Ele disse, quando vos reunir, façam isso em meu nome, em memória de mim. Anuncie, vão longe, leve isso, para que outras nações, outros povos também façam parte de mim, se alimentem de mim. O pão e o vinho representando Jesus. E comer desse pão e do vinho, estaríamos internalizando o Filho de Deus em nós. Amém? Glória a Deus pelo entendimento que vocês tiveram de ser introduzido em Cristo através do batismo. Porque é isso exatamente, literalmente o que acontece. Somos introduzidos na pessoa de Cristo. Tem nada a ver com ser escrito em um dos cadernos aqui, dos livros dessa congregação. Mas o fato do nome de vocês permanecerem escrito no livro da vida e se alimentarem, ter a oportunidade de se alimentarem daqui para frente, até aquele grande dia em que Ele diz assim, até aquele dia em que comerei de novo convosco. De chegar o dia e naquele grande, imensa mesa, meu Deus, eu não sei que tamanho, e tomado de uma luz imensa, e todos nós assentados nesta mesa, e vamos comer deste pão e tomar deste vinho, e celebrar com grande força, como nunca jamais celebramos. Nós estamos aqui, a cada encontro nosso, para celebrar este dia, que um dia chegará. Então não coma somente do pão este pedaço, e não tome somente como um ato religioso, mas como que você estivesse internalizando a natureza do Deus vivo, porque foi isso desde o princípio com Melquisedeque.
aquele representante de Deus, da justiça e da paz. Nós, a igreja, somos chamados para essa finalidade, para sermos reis de justiça e rei da paz, para entrar nos lares, para entrar nas vidas das pessoas, para entrar em todos os lugares aonde o Eterno tem nos enviado. Não somos qualquer um, nem representamos qualquer ser, mas o Deus da eternidade, o Deus eterno. Amém? Nunca mais se esqueça quando comer do pão e beber do vinho. O Deus vivo habita em nós. E lembra desse grande dia que um dia chegará, amados. Porque eu fico imaginando como será. Comer do vinho que nós vamos consagrar. Eu pediria até que alguns irmãos viessem já com vinho e com pão. Eu queria dizer que você nunca mais, ao participar desse momento, amados, isso se torne cada vez mais vivo na sua vida. Amém? Eu queria reler Lucas 14, versículo 15, por favor, não distraia, tá, gente, por favor, eu vou terminar aqui, nós vamos aproveitar esse momento e ministrar a ceia. Que se torne, meu Senhor, como nunca antes. Prepara o teu coração, porque eu acredito que Deus tem algo especial para você nessa noite. Para o teu espírito, para os teus neurônios, para o teu pulmão, para o teu coração, para os teus rins, para o teu fígado, para os teus ossos. Deus tem algo ainda para fazer. Amém? Prepara o teu coração, abre o coração, ouve Deus falar contigo. Diz em capítulo 22, 14 de Lucas, diz: chegada a hora. Olha o que está escrito aqui, dizer chegado a hora. Havia uma expectativa em Jesus, porque ele havia ceado com os discípulos outras vezes, ele havia comido, ele havia feito essa celebração de Kiddush inúmeras vezes com os seus discípulos. Se dependesse da Páscoa, ele tinha feito no mínimo 2 vezes, essa seria a 3ª vez. Mas Jesus era alguém que observava de perto todos os mandamentos, toda a lei do Senhor. Então ele certamente já havia feito essa celebração de consagrar os elementos e comer com os seus discípulos inúmeras vezes. Mas este momento era diferente. Ele queria que esse momento se tornasse fora de todos os outros, sem igual. Então diz o texto: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12. Versículo 15 diz assim, desejei. Foi diferente. Você sabe aquela expectativa? Chegou a hora. Vou lá. Vou na frente. Vai ter um homem com um cântaro. Ele vai já estar sabendo de tudo. Vão lá. Sobe onde ele entrar. Vocês entram junto. Ele já está tudo preparado. Meu Deus, que coisa tremenda. Como podia fazer isso? Tem que ser revelação. E ele diz: eu esperei por esse momento. Eu quero comer o pão e tomar do vinho diferente. Porque nesse momento vocês se tornarão representantes de Deus na terra. E vocês levarão essa mensagem para muitas gerações, para muitos povos, para muitos lugares.
Desejei muito comer convosco essa Páscoa. Que negócio grande, Jesus. Aleluia. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Deus abençoe, Jesus. É tremendo isso, amados. Olha só. Eu anotei tanta coisa aqui, eu não vou ler tudo porque não dá. Jesus, nesse momento, ele transferiu para os seus discípulos a sua vida. Ele transferiu para os discípulos a responsabilidade de se tornarem representante de Deus na terra. Amém? Você é representante de Deus na terra? Eu acho que isso aqui é um padrão que Jesus fez. Melquisedeque, Jetro lá com os... E ele vem e faz com os discípulos. Eu acho que, eu não sei se eu poderia chamar isso de um padrão, mas é uma coisa que ele sai... E agora ele diz, vocês vão fazer isso sempre. Todas as vezes que vocês se reunirem, vocês vão comer e beber em memória de mim. Vocês vão lembrar. E depois, um momento como esse aqui só vai acontecer naquele grande dia. E que todos vocês estarão lá. Mas até lá, façam todas as vezes que vos reunirem. Celebre esse dia. Consagre os elementos. Eu não vou ler um texto de 1 Coríntios, nós já conhecemos aquele texto de 1 Coríntios. Não, eu vou ler. Não, Senhor, eu vou ler. Está bem. Segurei. Isso é importante. Eu quero que Deus ministre o coração de vocês com cura, com saúde nos ossos, nos músculos, nos tendões, nos ligamentos. Oh, eterno Deus, é isso que nós queremos para essa noite. Saúde espiritual, saúde na alma, no físico, em teu nome, Senhor. E glorifica o teu nome. O texto fala, amados, eu vou dar um pulo aqui no texto, ele fala assim, ó, para quem tomar indignamente. O que seria participar desse momento de comer e beber? Desse momento de kiddush, de consagração desses elementos, de celebração desses elementos? O que seria? Comer indignamente. É comer sem dar o devido valor. É muito mais do que isso, mas eu separei somente essa expressão, dizer assim, é comer sem dar o devido valor. Somente um ato religioso. Isso é comer indignamente. Mas quando você comer desses elementos, do pão e do vinho, e você entender que você está internalizando Deus, comendo da vida de Deus, e que você se torna essa pessoa responsável para ser esse representante de Deus na terra, tudo muda. Tudo muda. Porque tu acha que você vai ser uma pessoa de qualquer jeito, para fazer o quê e falar o quê, e dar testemunho de quê? A menos que você entenda de fato e de verdade. Feche os seus olhos, por favor. E eu quero dizer para você, quero que você esteja orando nesse momento. Comece a falar com Deus, no teu espírito, fala com Deus em nome de Jesus. Comer desses elementos, amados, consagrados, como eu já falei, é internalizar a natureza do Filho de Deus. E Jesus, amado, é o pão da vida. Fala com Ele como sendo o pão da vida. Fala com Jesus agora como sendo a água da vida. Fala com Ele. Tu és esta água da vida que vai entrar em mim, Senhor, e me lavar e me purificar.
como príncipe da paz, me envolver com toda essa paz que tu conquistaste naquela cruz. Fala com Jesus. Jesus, amado, é tudo aquilo que é muito mais do que nós podemos imaginar. Oh, Senhor amado, assim como tu és, sejamos nós neste mundo. Amém, queridos? Vai falando com Deus, não se distraia, por favor. Fala com Deus, diga a Deus, eu quero ser como o Senhor. É isso que eu quero. Eu quero comer discernindo, porque se quem come e bebe do vinho, come o pão e bebe do vinho sem discernir, ele morre, ele já está morto. Mas sim, então, eu entendo que quem come e bebe tem vida, amém? Quem come e bebe tem saúde espiritual, tem saúde física, tem saúde mental, tem saúde espiritual. Senhor, essa saúde nós queremos, Senhor, em teu nome, Jesus. Nós queremos o Senhor, amém? Então vamos orar, vamos dizer a Deus, vamos pedir a consagração, consagrar esses elementos, o pão e o vinho. Tomar desses elementos, amados. Orando. Apresentamos aqui, Senhor, diante de Ti, esse pão, que é o Teu corpo que foi partido por nós. E ao comermos, fazemos em memória do Senhor. Obrigado pelo Teu sacrifício, Senhor. Teu corpo que foi moído por nós. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa festa do amor, que é a ceia, Senhor. E nessa noite especial, esses 5 irmãos que se batizaram vão cear conosco pela primeira vez. Que grande alegria, Senhor, para nós recebê-los nesse momento espiritual glorioso. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, queremos te agradecer também pelo vinho, Senhor. O teu sangue inocente, Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, para nos trazer vida e remissão de todos os nossos pecados. Obrigado, Jesus. Que ao tomarmos desse vinho, Senhor, venhamos lembrar do teu sacrifício por nós, Senhor. E assim nos alegrarmos, Senhor, nesta graça, Pai, que nos remiu para uma vida eterna contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as vidas que se batizaram, Pai, e que juntamente comigo hoje beberão do vinho, Pai. Que seja um momento único, Senhor, que seja um momento eterno, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Vamos participar. Recebe então, amados, do pão e do vinho. Mas não distrai ainda. Não conversa, não se distrai. Se mantenha em oração, por favor, amados. Eu quero orar um pouco mais ainda com você. Um pouco mais. Nós te invocamos, ó Deus, como já consagramos esses elementos. Nós te invocamos porque esses irmãos irão comer deste pão e beber deste vinho, Senhor. Nós queremos dizer, eu quero que você ore junto comigo, que você ore comigo, falando com Deus, com ações de graças, em teu coração, no teu espírito, amados, para que você tenha saúde física. Saúde física. Nós oramos por saúde física, por cura no físico, cura mental, cura na alma, cura, Senhor, das emoções. Clame a Deus, amados. Fala com o Senhor nessa hora. Nós clamamos também pela manifestação dos dons espirituais, Senhor.
Que aqui haja a manifestação dos dons espirituais. Amém, queridos? Você está orando comigo? Fala com Deus. Que cada um dos dons espirituais, línguas, interpretações de línguas, profecia, dom da fé, dons para curar, operações de milagres, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Senhor, que esses dons sejam manifestos na vida desses teus santos. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Amém, amados? Aleluia. Foi. Seria bom que esses irmãos que vão cear pela primeira vez, vamos fazer diferente, Sérgio? Chamar eles para vir aqui na frente, para cear junto com a gente ter a alegria de ver o rosto desses irmãos. Amém, irmãos? Que coisa linda. Amém. Cadê os outros? Que maravilhas. Amém. Cadê o meu? Amém. Amém, amados. Todos pegaram? Olha. Então, conscientes de que aqui, amados, com a presença de Jesus, estamos comendo, nos alimentando de Deus, do Senhor. A tua saúde, ó Deus, que agora está representada neste pão e nesse vinho, a tua vida que está aqui representada, tudo aquilo que é teu, tudo aquilo que é o Senhor, está aqui agora e nós participamos, em nome de Jesus. Amém? Glória ao Eterno. Vamos comer e beber. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Obrigado pelo teu nome, Jesus. Obrigado porque tu viestes habitar em nosso coração. Obrigado pelo conhecimento que tem nos dado. Nós queremos perseverar neste pouquinho do conhecimento que tem nos dado. Queremos permanecer na confiança no Senhor, na imortalidade que revelaste através de Jesus. A ti glória para sempre, ó Eterno. Aleluia. E que nós, Senhor, sejamos perseverantes até aquele grande dia, e que estaremos contigo naquela grande ceia, Senhor. Aleluias. Amém. Aplaude ao Senhor com força. É para Ele, para ti, eterno Deus. Obrigado, Jesus. Seja aplaudido nesta hora. Aleluia. Toda a igreja obrigado, canta. Jesus. Alvo mais que a neve, cante. Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Mais uma vez, cante mais forte. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, amém. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Estenda suas mãos para o céu. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa revelação, pelo teu sacrifício na cruz por nós.
por nessa noite comermos do teu corpo, bebermos do teu sangue. Obrigado, Senhor, pelas vidas que nessa noite desceram as águas. Obrigado, Senhor, por tantos milagres acontecidos nessa reunião maravilhosa, Senhor, pelas realidades espirituais das quais nos apossamos. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou. Senhor, abençoe a tua igreja, o teu povo. Meu Deus, dê uma semana maravilhosa para os teus filhos e filhas, para a glória do teu nome. Amém e amém. Não sai sem ter verdadeira comunhão com os irmãos. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.